Fala aí, galerinha, dirigidora de cacareco elétrico. E vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana, micromobilidade. Bom, vocês estão vendo aqui um vídeo aqui atrás, tá? Daqui a pouco vai aparecer ele aí, o Dr. Marcelo Araújo. Como vocês já sabem, é o cara que mais entende de trânsito nesse país. Lei de trânsito é com esse cara aí, esse cara é fera, tá? E o que aconteceu? Ele foi convidado para um seminário lá em Navegantes, que é o Seminário de Capacitação para Guardas Municipais de Trânsito, tá? E o título desse seminário é o Desafio dos Ciclomotores no Trânsito. Aqui, ó, o Dr. Marcelo Araújo, o advogado que mais entende de trânsito do país, hein? Então, vamos lá. Não se esqueçam de deixar o like, tá, galerinha? Se inscrevam no canal e ativem o sininho para nunca perder as notificações aqui, as novidades do canal, tá bom? O que nós vamos fazer então agora? Nós vamos ver trechos desse seminário, inclusive trechos que ele deu em entrevistas para emissoras de TV. Fechou? Então vamos lá, galera. Vamos ficar com o Dr. Marcelo Araújo na sequência. Confiram! Certo, para trazer esse desenvolvimento com segurança. Final, esse seminário ele é importante, porque como já foi falado, esses autopropelidos eles estão se multiplicando de uma forma que cada vez que eu passo numa rua, eu vejo uma loja nova vendendo esses autopropelidos. E chega a ser assustador, né? A quantidade que está tendo, não só em Navegantes, em todas as cidades. É uma forma de locomoção, é um meio de locomoção, está tudo certo, mas a gente precisa regulamentar, a gente precisa melhorar. E a expertise do Marcelo, quero que todos aproveitem e no final façam tantas e quantas perguntas sejam necessárias. Doutor Osnei, obrigado pela presença, delegado titular da comarca de Navegantes, né? Vou passar o Marcelo. Marcelo, a batuta é tua. Vamos discutir. Ali, muito obrigado. Eu vou, bem, pela temperatura amena que está aqui, eu vou tomar a liberdade de ficar um pouco mais à vontade, até porque não tem pelo que a gente também, não adianta vir aqui bonito e falar bobagem, né? Eu já falei, uma das empresas de Jaraguá do Sul, olha a honra de ser do Estado, né, a NXT, e me foi ofertado um autopropelido. Em Curitiba, ter usado era, em um mês, para você ter uma ideia, eu rodei 520 quilômetros. É o mesmo se tivesse vindo de Balneário para Curitiba e voltado. Então, um mês o carro ficou abandonado e já foi a primeira revisão. Mas esse mês foi importante para entender melhor, não apenas aqui em Balneário, que eu utilizo muito bicicleta, a Magali sabe, né? Onde eu vou de bicicleta, para competir, faço triatlon, gosto de andar também para me deslocar, até porque o trânsito muitas vezes não permite que você tenha essa mobilidade, essa facilidade. Então lá em Curitiba, adotei e realmente vi a facilidade e o atrativo. Mas eu quero dizer que o objetivo principal meu é o que você fala nas redes sociais, de fazer experiência social. A partir de agora, esquece da configuração estética, esquece do design. Eu vou provar para vocês que isso aqui poderia ser um ciclomotor, isso aqui pode ser um autopropelido, isso aqui poderia ser uma das três coisas. Esquece da configuração estética, até porque o CONTRAN, ele cometeu um pecado capital, mortal, quando no anexo 1 da resolução 996, ele colocou desenhos, sem características, sem largura, sem potência, sem velocidade, sem nada. Ele botou um desenho, o desenho não me diz nada. E uma coisa, se eu colocar o desenho de uma F250 ou de uma Silverado, mini simples aqui agora, e perguntar, o que é isso aí? Você vai saber responder? Não. Você tem que saber o PBT dela, o peso bruto total. Se for até 3.500, uma caminhonete. Se for um pouco mais, como houve isso, né, nessas duas marcas, de colocar 3.534, virou caminhão. Por que fizeram isso? Porque a importação do caminhão era 5%, e caminhonete era 25%. Então o que o fabricante fez? Jogou 34 quilos a mais, menos que um saco de cimento, que não vai quebrar as rodas dela nem o eixo.
Aí transformou em caminhão, só que daí veio categoria C, não dá para fazer cabine dupla e todas as consequências. Então por isso que eu falo, na hora que você olha, se diz ultrapassar qualquer uma delas, 33 até 50 de velocidade, de 1001 a 4000 ciclomotor, entenderam? Eu vou, pessoal, parecido com a questão da resolução 432 da polemia. Vocês já viram que ela coloca, olha, até aqui é infração de trânsito, artigo 65. A partir daqui é o 65 e 306. Justamente ali no 034, com a adentração no 04. Então, o que eu estou falando é o seguinte, até aqui eu tenho uma coisa, na verdade é até 49, né? Porque daí, até 50, desculpa. Até 50, não pode passar de 50. 51 já seria. Ultrapassou qualquer um desses limites aqui, eu já estou no ciclomotor. Entre 33 e 50, entre 1001 e 4000 kW, estou no ciclomotor. Correto? Se eu passei disso, eu já vou para motoneta ou motocicleta. Portanto, eu posso ter um dos limites obedecidos, mas se o outro for desobedecido, eu já mudei novamente. Então, se ela tiver 50 cilindradas, ou 4 kW e pegar 60 por hora, é motoneta por estar sentado, ou seria uma motocicleta por estar montado. Eu vou para a regra comum, capacete, categoria A, ou seja, toda a regra aplicável, registro, habilitação, etc. Tudo de moto. Já tem que ter Renavan, já tem que ter tudo, normal. Então aqui, pessoal, para vocês saberem, inclusive conversava agora há pouco ali com o presidente Sertran, Antunes, exatamente sobre isso. É qualquer um dos elementos sendo ultrapassado, você já vai para outra classificação. A grande questão que se coloca, principalmente quando você vai fazer normativas a respeito disso, etc, correto? Para cada um desses veículos devidamente classificados, eu tenho regra de circulação. Portanto, se eu comprar uma bicicleta, eu sei como que anda com ela, pelo código de trânsito. Eu sei que se eu desembarcar, eu viro pedestre. Olha que coisa interessante. Vocês já viram que muito motociclista desembarca para não fazer uma manobra, um retorno mais longo? Aí ele pensa que ele está em bicicleta, ele virou pedestre. O artigo 68, parágrafo 1º, ele é claro. É o ciclista desmontado que vira pedestre, desembarcado. Aí a bicicleta passa a ser um objeto qualquer, que não um veículo. Por quê? Porque ele está empurrando uma mala com rodinha, entenderam? Se fosse a provocação, nós não estaríamos aqui debatendo o assunto. Parabéns. Acho que é frutífero, né? Mas a partir daí a gente vê, vamos ver o que se adequa, o que dá, o que não dá para fazer. Então, espero ter realmente atendido a expectativa, né, Margarida? E, repetindo sempre, à tua disposição. Obrigado pela paciência, pela gentileza. Bem, como o prefeito falou, é preciso construir um trânsito cidadão, um trânsito democrático, um trânsito seguro. E, para isso, nós temos que dar uma capacitação contínua aos nossos guardas municipais de trânsito, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Convidamos também, prefeito, todos os vereadores para estarem aqui debatendo a lei, né? Além da equipe da mobilidade que caminha lado a lado com a Navetran. Mas é muito difícil você saber as dimensões, as características, potência, parece uma montoneta, na verdade pode ser, entre aspas, um patinete. Então, aí que está a grande questão. Para ciclomotores, o Código de Trânsito já traz regras de circulação, desde sempre, com relação a bicicletas, que a bicicleta elétrica é considerada como tal também. E resta agora esse limbo que sequer os veículos seria considerado, que é o equipamento de mobilidade.
Eu vou usar um exemplo assim bem ilustrativo. O skate, por exemplo. O skate, ele permite deslocamento. O skate normal, que você empurra com a perna, ele permite o deslocamento, ele te leva para algum lugar, mas ele não está no Código de Trânsito classificado como veículo. Portanto, eu não sei qual é a regra comportamental dele. Eu não sei se o skatista pode ir de contramão, se ele vai pela rua, se ele pode ir pela calçada, se ele coloca embaixo do braço, sai correndo, depois pula de novo em cima do skate. Então, eu não estou dizendo que não seja um veículo para fins de deslocamento, mas para fins de Código de Trânsito, que é a grande questão. Bom, os ciclomotores, então, eles já pedem capacete, algumas regras, certo? Exato, é isso. Veja, a questão do ciclomotor, historicamente, teve uma grande mudança em 2015, né, algo novo. Porque em 2015 deixou de ser competência dos municípios o registro de licenciamento, assim como é de bicicleta, e passou a ser do Estado, passou a ser do Detran. Então, mesmo os ciclomotores de motor a combustão, a partir de 2015 é que começou a ter esse problema. Por quê? Porque daí ele tem que ter placa, tendo placa ele pode ser multado, ele pode ser autuado. Coisa que com um veículo ou com um objeto que não tenha essa característica da placa do registro, você não tem como executar penalidades. Eis a grande questão que cria dificuldade e engessa a fiscalização. A gente sabe também que os patinetes elétricos são boa proteção, né? Eles podem, muitas vezes a gente vê na rua, tanto na calçada, como em ciclofaixa, como também no meio da rua. Exato. Da mesma maneira que eu exemplifiquei com o skate, como que eu vou dizer que ele está certo e errado? E estando em tese errado, como que eu vou fazer para punir? Como é que eu vou fazer para coagir a um comportamento que venha, né, a ter uma consequência, uma penalidade? Sem contar que daí você não tem também restrições de idade. Se uma criança ou um adolescente estiver na condução de um objeto como esse, também fica engessada a fiscalização. Entraríamos eventualmente, dependendo da idade dessa criança, até mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa, entendi. E bom, hoje aqui nessa capacitação, quais são os principais pontos a serem destacados para os agentes de trânsito? Que eles tenham condições de, na fiscalização, identificar uma coisa, não identificar outra, para saber como tratar, como orientar, como eventualmente até punir, se for o caso, mas para que ele não fique atento apenas à questão visual, apenas à estética do equipamento, do produto, para que ele saiba as características, como identificar e separar uma coisa da outra. Deus te agradeço. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E vamos lá. Não se esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ative o sininho. E deixe qualquer comentário aí embaixo, beleza? Que aí você fortalece cada vez mais o canal e a comunidade dos autopropelidos e micromobilidade. Um abraço e fui! Valeu!